Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fugir um pouquinho da psicologia, né? Porque o canal Mente Aberta é um canal que abrange temáticas em várias áreas. E aí eu venho percebendo que eu tô dando uma ênfase muito acentuada à psicologia, muito embora é natural que isso aconteça, né? Porque é a área a qual eu estou em formação, mas o intuito do canal realmente é abranger temáticas diversificadas, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma sessão referente à playlist de título Enem, né, que está bem esquecida, essa playlist. Na verdade, o título da playlist é Assunto de Enem, e aí eu vou trazer uma temática que foi assunto no Enem de 2016, né, para elucidar, para explanar aqui, que é a Nova República. Vou falar um pouquinho os pontos principais desse período, né, os pontos pertinentes, que é importante saber e entender, independente se a pessoa vai fazer Enem ou não. É importante, né? É um assunto importante para se ter o conhecimento. Então, o que é a Nova República, né? É um período aí da história do Brasil, onde esse período vai ter início com o final da ditadura militar e aí se estende até os dias de hoje. Muito embora, olhando para os dias de hoje, esse é um período, a Nova República, que é bem bonitinho na literatura, né? Porque não é bem o que a gente vive na atualidade. Mas, enfim, o final da ditadura militar, ela se deu no ano de 1985. E a partir daí que começa, né, esse período da Nova República. Então, esse período, para ser mais precisa, ele começa com a saída do general Figueiredo, né, da presidência do Brasil. O general João Figueiredo, quando assumiu a presidência, ele prometeu ao povo brasileiro promover o processo de democratização do país, mas ele não cumpriu o que prometeu, não foi bem assim o governo dele, e ele assumiu, né, a presidência no dia 15 de março de 1979 e, como eu já falei, teve o seu término aí em 1985. Então, o que é que acontece? No período do governo de João Figueiredo, o Brasil, para variar, estava acometido por uma forte crise econômica e aí o povo começou a se revoltar, o povo ficou munido mesmo, estava mesmo munido de uma insatisfação com o regime militar, e aí o povo começou a se unir e ir para as ruas e começou a fazer pressão, né? Mas João Figueiredo, ele persistiu, ele continuou, ele tentou combater a crise financeira, mas o que é que acontece? O povo unido, a pressão exercida pelo povo, garantiu o fim da ditadura, né? Garantiu que esse fim da ditadura se tornasse real e também conquistou o direito de votar, né? Teve aí a conquista do voto direto. Muito embora essa conquista não se deu nesse primeiro momento, isso aí se deu um pouco mais tarde, lá para os anos de 1990, né? Mas eles lutaram unidos. No primeiro momento isso foi vetado, mas continuaram lutando até conseguir o direito do voto, né? E garantiram aí o fim da ditadura militar. E daí quem é que sucede, né, o general João Figueiredo? É Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele vem suceder João Figueiredo, e em Tancredo Neves foi depositado aí toda uma esperança de redemocratização plena, né? Tancredo Neves era advogado, era um dos principais líderes do movimento democrático brasileiro, mas o que é que acontece?
ele não consegue nem tomar posse da presidência. Ele chega a falecer antes mesmo de tomar posse, isso em 1985, né? E aí quem vem sucedê-lo é o civil José Sarney, que foi o seu vice na época. Então, assim como Tancredo Neves, ele também era advogado, né? E daí José Sarney, ele dá início a uma nova república, sabe? Ele vem trazer aí um período oposto ao antigo governo, onde esse antigo governo, João Figueiredo, né, representava censura, falta de democracia, né, representava aí repressão aos movimentos sociais. E aí com Sarney nasce um novo período democrático, e a esse período, como eu já falei, dá-se o nome de Nova República. Então, quais que são, né, as principais características da Nova República? Foi justamente a redemocratização do Brasil, houve uma acentuada liberdade social, né? Ou seja, a imprensa, as manifestações políticas, as expressões artísticas e culturais, as opiniões, tudo isso começou a ganhar espaço novamente, tá? E as eleições diretas para presidente da República, como eu já falei, foi conquistada em 1990. Houve também a publicação de uma nova Constituição, e isso se deu em 1988, onde essa nova Constituição preza a democracia, o respeito e os direitos do cidadão, muito embora essa Constituição esteja muito bonita no papel, como eu já falei, né? Esteja muito bonita hoje na teoria, mas enfim, Sarney lutou muito, sabe, para combater a inflação, muito embora quanto a isso ele não tenha tido muito sucesso, mas posteriormente houve um controle inflacionário que se deu por meio do Plano Real, e esse controle ele veio se dar de forma propriamente dita no governo de Itamar Franco, né? E aí depois se estendeu, segundo as literaturas, para o governo de Fernando Henrique, depois Lula e depois Dilma, né? Quando chegou em Dilma, as coisas começaram a sair do controle novamente, e agora, na atualidade, eu prefiro nem comentar. Então, o que é que acontece? Foi nesse período, né, que houve também, isso aí mais ou menos em 1991, houve o fortalecimento dos laços econômicos do país, né, do Brasil, com os países vizinhos, ou seja, Argentina, Uruguai, Paraguai, e aí isso foi possível com a criação da Mercosul em 1991, né? E também houve o aumento das relações econômicas com países como a África, como a Ásia, assim como e principalmente com a China, e se teve também a criação de programas sociais voltados para a população carente, né? Tratando-se dos presidentes aí desse período da Nova República, entre 1985 a 1990, a gente teve José Sarney como presidente. De 1990 a 1992, a gente teve Fernando Collor de Mello, que aí foi um governo que vocês já sabem, bastante conturbado, né? E aí de 1992 a 1995, a gente teve Itamar Franco. De 1995 a 2002, a gente teve Fernando Henrique Cardoso. De 2003 a 2010, a gente teve Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, em 2011, Dilma toma posse, né? E como vocês já sabem toda a história, depois, de forma ilegítima, Temer veio suceder Dilma, tá bom? Bom, então é isso, gente. Esses são os pontos principais da Nova República, tá bom? Então, bom, na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail. Quem tiver dúvidas, manda um e-mail para mim e eu trago para a playlist Carla Responde.
Eu só peço que você tenha um pouco de paciência, porque a minha caixa de entrada está em excesso. E aí eu vou respondendo aos pouquinhos por ordem de chegada e na playlist Carla Responde, tá? Possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o seu e-mail. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.